Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje é a explicação teórica da semana 4 do nosso PET volume 2. O tema da semana é função crescente ou decrescente. Na semana, você vai analisar uma função afim e definir se essa função é crescente ou decrescente, bem como em quais intervalos ela é positiva ou negativa, né? Uma breve apresentação aí é o seguinte: o sinal de uma função é definido pelo sinal das coordenadas y. Estudar o sinal de uma função significa que devemos observar e determinar para quais valores das abscissas x temos um valor positivo para as ordenadas y, ou seja, onde que o y vai ser maior do que zero. Se temos valores negativos para as ordenadas, y menor do que zero, os valores das abscissas, quando a ordenada é igual a zero, dizemos que são os zeros da função ou raiz da função. Bom, olha aqui, até mesmo antes de ver a explicação. O primeiro passo para determinar isso daqui é ver onde é a raiz de cada função. Então, aqui a gente tem um gráfico 1, 2 e 3, né? Então, no primeiro gráfico, qual que é a raiz dessa função? Onde que ela intercepta, onde que ela corta o eixo x, o eixo das abscissas, né? Então, no primeiro gráfico, observe que é no ponto 0 e 0. Então, a raiz é no ponto 0 e 0. A partir dali, onde que é crescente? Então, se x maior do que 0, o gráfico está crescente, né? O gráfico é positivo. Já para x menor do que 0, o gráfico é negativo. Então, o segredo para resolver essas questões desse tipo é justamente isso. Segundo gráfico, onde que está cortando o eixo x, né? No ponto 3. Então, para x maior do que 3, nós temos o gráfico positivo. Para x menor do que 3, nós temos o gráfico sendo negativo. Já no terceiro gráfico, é o contrário. O gráfico é positivo com x menor do que 3 e negativo para x maior do que 3. Então, observe aqui está escrito, né, explicado no gráfico 1 lá. Neste caso, percebemos que quando x maior do que 0, tem esse y maior do que 0, né? Porque x maior do que 0, né, o gráfico vai ser positivo. Percebemos também que quando x é menor do que 0, tem esse y igual menor do que 0. Ou seja, para os valores de x negativo, a função também é negativa. Na questão 2, justamente o que eu falei, né? Se x é maior do que 3, tem esse y maior do que 0 também. E se x é menor do que 3, tem que o y é negativo. Ou seja, para os valores de x menores do que 3, a função é negativa. E aí no 3 também vai de acordo com o que já foi explicado. Então, a crescente e decrescente, né? Tem aqui um exemplo no gráfico. Note que, enquanto os valores de x variam de 2 a 5, então essa variação aqui, ó, de 2 até 5, os valores de y variam de menos 4 até 4. Ou seja, os valores de y estão aumentando, né? E como que a gente percebe que esses valores estão aumentando? Se x1 é menor do que x2, ou seja, x1 é 2, x1 é igual a 2 e x2 é igual a 3, ou seja, a gente está aumentando os valores de x, os valores da função também precisam estar aumentando. E o que é esses valores da função? É o valor de y, né? Então, se x1 é 2, o f de x1 é o valor de y correspondente, que seria menos 4. O x2 seria 3, qual que é o f de x2? É o valor de y correspondente a 3, que seria menos 3. Então, tá? Menos 3 é maior que menos 4, então a função está sendo crescente. Já os intervalos que são decrescentes, como o abordado ali, que é de menos 4, aliás, quando x varia de menos 3 até 2 positivo, né? A função é decrescente. O que acontece quando é decrescente? x1 pega aí um x1 e um x2, sendo x2 maior do que x1, e aí o y de x1 é maior do que o fx de 2, né? Então, nesse caso, é ao contrário do primeiro exemplo lá. Bom, agora deu aqui uma função para a gente, y igual a 2x mais 2, e o intervalo, né, do x de menos 4 até 4. Então, nosso primeiro passo é calcular as imagens desse intervalo, né, ou seja, calcular os valores de y correspondente. Basta substituir o valor de x, né, x menos 4, que substitui lá na função, acha o valor de y, e aí a gente determina os pontos. Feitos os pontos, a gente vai fazer o que eu dei a primeira dica. Onde que está a raiz? Está no menos 1, certo? O que está sendo crescente, então? X maior do que menos 1, a função é crescente. X menor do que menos 1, a função é decrescente. Então, olha só, estudo o sinal. A função é positiva para x maior do que menos 1. A função é negativa para x menor do que 1. E a raiz é x igual a menos 1. Exatamente o que eu falei. Então, a função crescente vai ser... A função é crescente, pois x1 menor do que x2. E temos que f é menor do que f de x2.
Por exemplo, se pegarmos os pontos 2 e 6 e 4 e 10, temos que 2 é menor do que 4 e 6 é menor do que 10. Portanto, a função é crescente, né? Os pontos 2 e 6, 4 e 10. Aqui nós temos mais um exemplo, né, de uma função, só que agora a função menos 2x mais 2. Então, mais uma vez, observe onde está a raiz, que é no 1. X menor do que 1, a função é crescente. A função é positiva, né, na verdade. E para x maior do que 1, a função é negativa. Porém, exatamente, é o que diz aqui no primeiro parágrafo. E na segunda, análise se ela é crescente ou decrescente, ela vai ser decrescente. Bom, pessoal, essa então foi a nossa explicação dessa quarta semana. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. O canal vem crescendo bastante, mas a maioria de vocês que assistem os vídeos ainda não são inscritos. Então se inscreva aí e até o próximo vídeo com a resolução comentada dos exercícios dessa semana.